Olá pessoas, bem-vindos ao Gambiarras e Silvertape. Hoje vamos voltar a falar sobre o Windows Server 2025 para instalarmos um ADDS, ou controlador de domínio, fica a seu critério. Então, desde já, a gente vai pedir aquela moral de sempre, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário e bora pro vídeo. Antes de começar, vamos ao contexto geral do nosso vídeo. No último vídeo do ano passado, nós fizemos o download, a instalação e as configurações básicas do Windows Server 2025. Então, na prática, esse vídeo é uma continuação. A gente vai precisar de tudo que a gente fez anteriormente para darmos sequência agora com a instalação do ADDS e posterior configuração desse que é um dos mais, na verdade, talvez o mais importante serviço que podemos rodar na plataforma de servidores da Microsoft. Certo, vamos então, antes de começar, dar um apanhado geral do que a gente fez no vídeo anterior. Primeiramente, eu instalei o pacote de idiomas em português Brasil, claro que isso não é pré-requisito para você ter um ADDS, você pode ter em qualquer idioma. O que realmente vai nos interessar é que tenhamos pelo menos uma placa de rede com endereço IP fixo. Notem que eu tenho aqui duas placas de rede, eu já expliquei também o porquê no vídeo anterior, isso porque mais para frente eu vou fazer um roteamento, vou ativar o serviço de roteamento no Windows Server, e aí naturalmente vai ter que ter uma placa com acesso à internet e o outro na rede local que vai replicar, vai repassar esse acesso à internet para os computadores internamente na rede, tá? Então, aqui a gente pode ignorar por enquanto, tá atribuindo via DHCP, normal, tem acesso à internet. E a que realmente vai nos interessar nesse primeiro momento é essa que está com IP 192.168.100.1. Então, a minha faixa de IP vai ser 192.168.100.0. Isso porque eu também configurei a minha máscara de subrede como 1/24, ou seja, 255.255.255.0, certo? Então, esse aqui é um requisito básico para que tenhamos a configuração, a instalação e a configuração do ADDS. Outra coisa que eu fiz anteriormente foi colocar um nome para o meu servidor, tá? No caso aqui é o meu server 01, porque eu não sou nada original. E notem que eu ainda não tenho um AD, tanto que ele ainda está em um grupo de trabalho. Entendido tudo que foi feito anteriormente, então agora vamos começar o procedimento para instalar e depois configurar o controlador de domínio. A instalação do ADDS ou qualquer outro serviço no Windows Server 2025 segue o mesmo padrão desde o Windows Server 2012. Então vamos no gerenciador do servidor ou Server Manager e clicamos em gerenciar. Temos aqui a opção de adicionar funções e recursos. Claro que também podemos remover e desinstalar uma função, um recurso, um serviço já previamente instalado e temos também a possibilidade adicional de servidores para que esses sejam gerenciados remotamente a partir desse Windows Server. No nosso caso, vamos lá. Claro que também dá para fazer instalação e desinstalação de serviços a partir de linha de comando com PowerShell, mas não é o nosso foco nesse primeiro momento. Na primeira tela aqui, do antes de começar, a gente simplesmente manda avançar. Seguimos aqui para selecionar qual tipo de instalação. Vou fazer uma instalação baseada em função ou recurso. Avançamos de novo. Se a gente gerencia outros servidores a partir desse Server Manager, temos que escolher em qual servidor vamos instalar. No meu caso, eu só tenho um mesmo, que é o meu servidor local. Vou mandar avançar. Mostra também aqui o IP da máquina, os IPs, tá? Tem aqui ó, o outro da minha outra placa de rede e também qual é a versão do sistema operacional que roda no servidor selecionado. Avançamos e aqui escolhemos qual vai ser a função que queremos. Eu vou selecionar o serviço de domínio do Active Directory, ou ADDS. Aceitamos os recursos, adicionamos. Aqui vale uma outra observação. Eu não estou com o DNS instalado, mas o DNS é um requisito básico para o AD funcionar. Se você já tem um DNS na sua rede, perfeitamente. Se não, como é o nosso caso aqui, a instalação do ADDS vai fazer a instalação do DNS e vai integrar a base de dados do DNS junto ao próprio AD. Então vamos avançar. Não quero nenhum recurso. Vamos avançar de novo. Avançamos mais uma vez e simplesmente agora clicamos em instalar. Então agora vamos aguardar terminar todo o processo de instalação e assim que terminar a gente começa a configuração do nosso controlador de domínio. Pronto, instalação concluída. Agora eu posso clicar diretamente aqui nesse link para promover esse servidor a um controlador de domínio, ou eu posso também, vamos só mandar fechar, clicar na bandeirinha e também eu tenho essa mesma opção.
Então vamos começar a configurar. Pronto. Com o assistente de configuração do ADDS em execução, vamos começar a configurar o nosso controlador de domínio. A primeira opção é para a gente adicionar um controlador de domínio a um domínio já existente, o que não nos atende. Na segunda, adicionamos um novo domínio a uma floresta também já existente, também não vai nos atender. Então, no nosso caso, vamos adicionar uma nova floresta. Logo depois, vamos definir o nome do nosso domínio. Vou colocar aqui ws.local, nada original. Avançamos. Agora definimos o nível funcional da nossa nova floresta e do domínio raiz, tá? Vou manter o Windows Server 2025. Se você alterar, colocar nas versões anteriores, ele não vai, obviamente, ter todos os recursos que a nova versão do Windows Server traz. Aqui eu só tenho a possibilidade de botar o 2016, tá? Em versões anteriores eu podia botar acho que até o 2003 ou 2008. No nosso caso, como é um domínio novo, zerado, vou manter aqui tudo 2025, tá bom? Vamos ter o nosso servidor de DNS. Como ele não detectou, ele vai pedir para instalar. E esse nosso novo AD vai ser um catálogo global, vai ser um GC, ou seja, o nosso domínio principal, tá? Existe a possibilidade, quando você já tem outros domínios, de fazer um domínio de somente leitura. Logo depois, vamos definir aqui a senha de restauração, caso tenhamos algum tipo de problema. Então, vou colocar aqui, senha padrão. Avançamos. Avançamos também com o DNS. Ele não encontrou a delegação, ou seja, não encontrou um DNS, então ele vai instalar um DNS. Mantemos as configurações de nome de domínio NetBEUS, que é um serviço já legado, a gente não utiliza mais, só mandar avançar. Agora é exibido os caminhos aonde os arquivos e as pastas do ADDS vão ficar. Tem aí o sysvol, tem o log e o banco de dados do AD também. Vamos avançar. Podemos alterar, mas não vamos fazer. Temos um resumão do que vai ser feito e temos a opção também de gerar um script, caso queiramos replicar essa configuração para outro servidor, só que através de linha de comando via PowerShell, tá? Então, só mandar avançar e aguardar os pré-requisitos. Ele vai verificar se tudo atende. Se tiver tudo certinho, a gente vai estar liberado para instalar o nosso, na verdade, terminar a instalação, a configuração do nosso AD. Pronto, passou. Notem que temos aqui um Vzinho, tem alguns alertas, numa boa, tudo certo. Tem a observação que a máquina vai ser reinicializada após a promoção como controlador de domínio. Então agora é só clicar em instalar. E vamos aguardar. Assim que terminar, a máquina reinicia e a gente já pode começar a utilizar o AD. Então vou pegar uma segunda máquina, agora uma máquina com Windows 11 para ser o cliente, e utilizar as contas de usuário que criarmos no AD para logarmos e posteriormente, por exemplo, darmos permissões a pastas e arquivos ou integrar o nosso AD tanto ao DHCP quanto ao WDS, entre outras coisas que a gente vai ver, tá bom? Então vamos dar um corte e já voltamos. Pronto, a promoção do nosso controlador de domínio foi concluída, então reiniciou o servidor e agora ele vai fazer os ajustes finais, terminar de aplicar as configurações. Então vamos aguardar um pouco mais. Servidor reiniciado, devidamente configurado o nosso AD e também pronto para uso. Então vamos logar. Notem que agora já temos uma novidade, temos aqui o nosso nome de domínio, WS, e o nosso usuário, que é o administrator, que por enquanto é o único que nós temos. Se tivéssemos outro usuário, poderíamos clicar aqui e logar com essa segunda, essa terceira conta. Não é o nosso caso por enquanto, então vamos colocar aqui a nossa senha. Pronto, abriu o Server Manager. Vamos fechar essa primeira janela. Agora que o nosso ADDS já está instalado, temos algumas novidades em ferramentas, ou seja, todas as ferramentas necessárias para gerenciar um controlador de domínio. Usuários e computadores do Active Directory, serviço e site do Active Directory. Também temos aqui domínio em relação de confiança e a central administrativa do Active Directory.
Outra novidade é que nós também temos o DNS. Como eu falei, o DNS, como não estava instalado nessa máquina, o AD solicitou, fez a instalação para que ele consiga funcionar corretamente, tá? Então, a título de curiosidade, está aqui, ó, o nosso DNS. Mais para frente a gente vai falar sobre esse serviço em si, em específico. Mas por enquanto, atentem-se que aqui eu tenho os meus registros para o server 1 e vinculado com seus IPs, seus respectivos IPs, tanto IPv4 quanto IPv6. Mas vamos deixar isso aqui de lado. E eu vou utilizar, primeiramente, os usuários e computadores do Active Directory. Poderia fazer essa mesma função de criar contas, criar unidades organizacionais e também grupos com a central administrativa. Na verdade, a central administrativa é até mais completa. Tem todas as funções que usuários e computadores te proporciona, mais as funções novas que um AD tem, como, por exemplo, a lixeira do controlador de domínio. No nosso caso, como eu sou velho, eu vou utilizar mesmo usuários e computadores. Pronto. Só centralizar aqui. Melhor. Está em tela cheia. Está aqui. Aqui é a estrutura padrão e a partir desse momento você configura o seu domínio de acordo com a sua vontade. Então, vou só mandar expandir aqui. Notem que em Domain Controllers eu tenho meu único controlador de domínio, que é o Server 1. Ele também é um catálogo global, como vocês viram durante a configuração. Eu ainda não tenho nenhum computador ingressado junto a esse domínio. Aqui tem os usuários padrões, entre eles o administrator, tá bom? E eu vou criar aqui nesse primeiro momento uma nova unidade organizacional. Vou dar um nome, sei lá, de informática. Pronto, vou botar acento, não vou botar nada. E dentro dela vou criar o meu usuário. Os meus usuários, melhor dizendo. Então, vamos lá. Utilizar o meu nome mesmo, João. Vou criar dois usuários, um João e outro Pedro, tá? Login João, tá bom. Definir uma senha. Aqui eu posso configurar de acordo com o que eu desejo para esse usuário. Na primeira opção, o usuário após o logon ele tem que trocar a senha, que é o padrão. Na segunda, se você de repente tem uma conta que é genérica e várias pessoas utilizam, você pode definir que o usuário não pode alterar essa senha. Também tem aqui a opção de que a senha nunca expira e da conta desabilitada, caso você tenha criado um usuário e esse usuário de fato ainda não vai ser utilizado, tá bom? Ou só para contemplar o nosso cenário, colocar aqui na opção que a senha nunca expira, certo? E vou criar também aqui um grupo. Um grupo é bem legal, vou criar um grupo de segurança, vou botar aqui o nome GG Informática. O nome você coloca de acordo com a sua vontade, só vou colocar GG Informática para designar que é um grupo global, tá? Depois a gente explica melhor sobre a questão dos escopos, que vai justamente na questão de quando você tem vários domínios dentro da sua estrutura de árvore do AD, tá bom? Por enquanto vou deixar aqui o padrão mesmo, ok? E vou ingressar o João dentro desse grupo, certo? Um grupo é uma coisa bem legal, principalmente quando você quer dar várias permissões ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero dar permissão de acesso a uma pasta, integrando meu AD a um servidor de arquivos. E você tem vários usuários. Poxa, você não vai chegar em cada um dos usuários e dar as permissões para eles, se eles de fato vão ter os mesmos acessos. Você pode fazer isso da seguinte maneira, então. Você cria um grupo, coloca todos os usuários dentro desse grupo, como eu coloquei aqui o João dentro do GG Informática, e a partir daí você dá as permissões dentro somente do grupo. E no momento que você fizer isso, todos os usuários pertencentes àquele grupo terão as mesmas permissões de acesso, tá? Vou fazer agora o seguinte, vou mandar copiar, utilizar o João como se fosse uma conta padrão, digamos assim, e vou criar também o Pedro. Pronto. Notem que como eu fiz uma cópia de um usuário, ele já não veio no padrão, ou seja, na opção lá na caixa marcada que o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Vou colocar aqui, definir a minha senha, normal, concluir. Outra novidade é que eu não vou nem precisar colocar o Pedro dentro do grupo, porque eu copiei as configurações do João, e o João já fazia parte desse grupo. Beleza? Então, aqui está tudo certo. O meu AD já está todo pronto aqui para uso. Então, agora vamos na outra máquina, ou seja, a minha máquina com Windows 11. Pronto. Por enquanto,
Ela não está no domínio, está com uma conta de usuário local chamado Gambiarras, e eu vou ingressar essa máquina junto ao meu domínio. Deixa ele logar. Cliente logado, então agora eu vou definir as configurações de IP para que essa máquina consiga interagir na rede local com o servidor. Isso eu tenho que fazer porque eu ainda não tenho, no momento, um servidor DHCP. Mais para frente, faz um outro vídeo mostrando as configurações de um servidor DHCP no Windows Server 2025. Mas antes, só mostrar a vocês, primeiramente eu vou aqui no servidor, que ambos estão conectados nas suas respectivas placas de rede no mesmo switch virtual, ou seja, é como se eu pegasse o cabo de rede do servidor e conectasse no switch, e a máquina cliente conectasse o cabo de rede dela também no mesmo switch, ou pelo menos na mesma estrutura de switch da rede local, no mesmo cascateamento, tá bom? Então tá aqui, ó, o VMNet 0, e no meu cliente também tenho o mesmo switch virtual configurado. Ou seja, aqui pelo menos na questão, pelo menos física, a rede está toda funcionando. Então agora a gente precisa configurar a parte lógica, ou seja, os IPs. Então vamos lá, acessar aqui, ó, ncpa.cpl. Você pode acessar por outra maneira, de outra maneira, sem problemas, tá? Geralmente eu faço assim que é mais rápido, é mais prático. Minha placa de rede, vou definir aqui um IP para fazer parte da mesma rede que o servidor está participando. Então vamos lá, 192.168.100.2. é o servidor, posso colocar qualquer um que esteja dentro do intervalo que essa máscara proporciona. No meu caso é 1/24, 255.255.255.0. Então aqui o meu endereço de DNS é o meu servidor, uma vez que o meu servidor também é um servidor DNS. Tudo certo, só dar OK. Fechar. Agora vamos acessar as propriedades do sistema. Vou colocar aqui nome só por questão de praticidade, já vai cair direto. Mas você poderia acessar perfeitamente a partir de computador mesmo, tá? Este computador, botão direito do mouse, propriedades, e aí você ia abrir a janela do configurações, e aqui tem a opção de você ingressar no domínio. Vai justamente cair na mesma ferramenta, tá bom? Fechar aqui. Abre direto na aba nome do computador. Então agora vamos clicar em alterar. Vamos definir um nome, micro01. E agora selecionamos domínio. Colocamos o nome do nosso domínio, ws.local. Ele vai verificar se tem um controlador de domínio com esse nome. Já localizou. Agora ele pede uma conta de usuário que tem permissão para integrar o computador ao domínio. Então vou utilizar aqui o administrator. Poderia ser outro? Poderia, mas utilizar ele mesmo, a minha conta com o maior nível administrativo que eu tenho no momento. Só mandar OK. Vamos aguardar um pouco. E foi finalizado. Ele já conseguiu integrar o micro01 ao domínio. Tá aqui a mensagem, bem-vindo ao domínio ws.local. OK, vamos dar OK de novo. Ele vai pedir para reiniciar a máquina, certo? Fechar e vamos reiniciar. Enquanto vai reiniciando o cliente, notem que aqui no servidor, vamos novamente no usuários e computadores, temos agora em computers, só mandar atualizar, ele mostra que nós temos agora um computador que faz parte do nosso domínio. Tá bom? Tudo certinho, micro01. Então vamos voltar para a máquina cliente. E agora, além de eu poder logar com a conta local, a conta de usuário local, que é o próprio Gambiarras, eu posso clicar aqui em outro e logar, por exemplo, com o João. Vou logar aqui, ó. Pronto. João já reconheceu. Deixa ele só montar o perfil na máquina, numa boa. E tá aí. Pronto, logado com a conta João. Conta essa que não é uma conta de usuário dessa máquina, é uma conta que está lá no AD, lá no ADDS, tá bom? No nosso domínio.
Tudo certo. Aqui, por padrão, a conta de usuário, como eu não coloquei dentro do grupo Administrator, é uma conta com o menor nível de privilégio possível. Então, por exemplo, aqui eu não posso instalar programa, não posso fazer algumas configurações e tudo mais. Mas, aqui, para uma empresa, o que geralmente você vai fazer para um usuário comum, tá bom? Posso logar com o Pedro? Posso logar com o Pedro, vai dar na mesma situação. Mas eu vou fazer outra coisa. Vou sair aqui do João e vou logar com a conta do administrador, ou seja, o administrator, tá? Lembrando que ele criou como administrator porque a minha mídia de instalação era em inglês. Então vamos lá, administrator, colocamos a senha e novamente ele vai montar o perfil do usuário. Beleza, prontinho. Tudo certo? Logamos com o administrator. Essa, como é uma conta com maior nível administrativo, eu posso fazer tudo, ou seja, eu posso instalar programa, configurar a minha máquina normalmente. E só a título de curiosidade, já que eu falei de montar o perfil do usuário, a todos os usuários que a gente utilizar, todas as contas de usuário que a gente logar na máquina, seja local ou uma conta através de um controlador de domínio, ele monta aqui na pasta usuários. Ó, temos aqui o administrator, que eu acabei de criar, temos o Gambiarras, que era a conta de usuário local da máquina, o João também, que eu loguei ainda há pouco, e o público, que é padrão, tá bom? Enfim, pessoal, é basicamente isso. Esse é o ADDS configurado e funcionando aí com o nosso Windows Server 2025. Então, a gente vai encerrando por aqui. Vamos pedir aquela moral de sempre. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o like, se inscreva no canal, deixa o comentário e até a próxima.